Olá, eu sou Edmiro e vou falar um pouquinho sobre gestão de condomínio. Aí, se você pensar mais uma, não, essa é um pouquinho diferente. Veja até o final que você vai perceber, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá. Toda gestão de condomínio, assim como várias outras atividades, começa com extrato bancário. O extrato bancário nada mais é do que as entradas e saídas na conta, pagamentos que é feito e quando o recebimento, no caso de condomínio, geralmente é o recebimento dos boletos. E geralmente você tem a movimentação e o banco geralmente oferece uma aplicação já automática, que é aquela verba que vai entrando, ela vai ficando lá em aplicação, rende um determinado juro, né? E, e aí, conforme você vai pagando as contas, o banco automaticamente vai retirando dessa aplicação automática. Então, aqui é muito importante que o síndico negocie, né, com os seus credores e deixe para pagar sempre suas contas depois do dia 25, até no final do mês. Porque os boletos, geralmente, você coloca recebimento no início do mês, até dia 10. Então, esse tempo aí que fica o dinheiro na conta é o tempo que dá tempo de você fazer, então, um montante para poder, no final do mês, estar saldando as dívidas, ok? Então, é mais ou menos assim que deve, né, funcionar. E tem também uma poupança, que nós podemos chamar aqui de lugar para fundo de reserva. Ou seja, esse lugar para fundo de reserva é assim, tipo, no condomínio planejou-se que no final do ano vai ter uma pintura no prédio, uma pintura no muro, coisa do tipo. E vai gastar uma verba extra, que não é uma coisa mensal. Mas aí programa-se de forma que vai arrecadando um dinheiro a mais, né, no boleto, e deixando isso em poupança. Quando chegar lá no final do ano, você tem o montante para poder pagar essa despesa. E o resto o Excel faz as continhas, né? Então é bem simples. Depois nós temos também o resumo por despesa, que ele é usado para ir separando as coisas. Porque aqui tem, por exemplo, o banco manda os extratos de pagamento, né, do boleto condominal, né, a taxa de condomínio, e outras coisas mais que você pode receber, e os pagamentos. E aqui o importante é que tudo que a movimentação financeira seja feita através de uma conta bancária. Não é aconselhável receber dinheiro por fora, em dinheiro, pagar em dinheiro, porque isso dificulta na contabilidade, na questão dos documentos. Tudo teria que ter um documento é, com validação jurídica, ou seja, nota fiscal ou recibo. Né? Nota fiscal quando é origem de pessoa jurídica, tanto para pagamento como para recebimento, e um recibo quando você pagar alguém em dinheiro, você pega um recibo devidamente assinado direitinho para fazer a contabilidade. E o resto também, o Excel já faz as continhas, então é assim que é feito esse resumo por despesa, que pode ser feito no dia a dia, para quê? No final do mês ou no início do mês você faz então o seu livro caixa. O livro caixa já pode ser mais simples, né? Você junta os pagamentos e os recebimentos. Também precisa ir para a contabilidade todos os documentos de entrada e saída, ou seja, as notas fiscal, inclusive conta de luz, conta de água, que já é a conta, já é a própria nota, deve estar incluído tudo para mandar para a contabilidade. E o Excel também faz as continhas e deixa já tudo certinho. O resumo mensal, o balancete, no balancete eu já proponho uma mudança que não é sempre que é feito, né? Você já é mais simples também, você não precisa colocar muitos documentos aqui, mas o muito importante para o condômino é a descrição daquilo que pagou, daquilo que recebeu,
né? Isso é bom que esteja bastante claro para que a pessoa entenda. E depois o resumo, né? Total da arrecadação, total de despesa, se teve diferença positiva ou negativa, o saldo total que tem movimentação, aquela verba que ainda está no fundo de caixa e aquela verba que está no fundo de reserva para o gasto é, especial para determinado serviço. E aí é importante que tenha, que vá junto com o balancete um gráfico, porque o gráfico fica mais fácil da pessoa entender. Por exemplo, né, aqui mostra o que tinha de saldo anterior, do mês passado, né? O total de receita, o total de despesa, o saldo em conta que está disponível para movimentação. Isso porque aquilo que está em poupança não está disponível, ele está reservado para o gasto do final do ano, então disponível é menos a poupança. O saldo que está em aplicação fundo de caixa, que é aquilo que está em movimentação, e o saldo total em conta. E essas quatro, né, tarefas aqui, é importante estar mostrando para os condôminos. E também o gráfico de inadimplência. Ou seja, nós temos aqui no exemplo um total de 80 apartamentos, né? E somente 63 aqui pagou em janeiro. Então nós tivemos uma inadimplência aqui de 17 pessoas. Tá? Isso é muito importante porque a gente vai usar mais para frente, aí eu vou mostrar. E nós temos também o fundo de caixa previsão. A previsão é simples, faz do ano inteiro, né, desde janeiro até dezembro, vai colocando aquela despesa que são padrões e vai conferindo mês a mês, porque se caso tiver precisar de algum reajuste, perceber que a verba arrecadada não está dando para pagar, né, sanar as dívidas, então tem que reunir o pessoal, fazer uma assembleia e mostrar essa diferença para poder fazer o reajuste. E também se parecer alguma despesa extra, né? No caso aqui, a gente falou em pintura no final do ano, que seria, no caso aí, tá outras despesas aqui, 18 mil reais só de pintura. Então é para isso que é feito. E aí, essa parte do controle, né, que é uma gestão financeira. Então aqui nós temos duas planilhas, uma que faz o controle mensal e ela trabalha vinculada com uma outra que faz o controle total. Então nessa de controle total, ele vem o que é pago no mês, se tem dívida anterior e o total devido. Então, conforme eu vou dando baixa aqui no controle mensal, automaticamente ela vai dando baixa aqui também e vai atualizando. Para mim, é um recurso do Excel fazer isso. Então, aqui toda vez que eu coloco o número 1, ela já dá baixa na outra planilha também. Então, eu tenho aqui do ano inteiro também, né? Eu vou ocultando para ficar mais fácil, mas aí entra a data do pagamento e o quanto a pessoa pagou. Às vezes a pessoa atrasa um dia, dois ou uma semana, então entra com juro. Então vai somando e vai somando isso. E embaixo ele mostra a quantidade que pagou, né? E os valores também. Ok? Então essa aqui vai atualizando. E isso vai servir para quê? Eu tenho mais uma proposta, né, que chamamos de incentivo, que vocês percebam aqui. Teve uma sobra, no caso, de 2.650 reais. Por que teve essa sobra? Porque aqui, quando a gente vê, tivemos uma arrecadação e uma despesa, a despesa foi menor do que a arrecadação. E tem que ser feito assim mesmo, porque eu nunca posso calcular a minha despesa exatamente pelo número de condômino. Por quê? Porque eu sei que eu tenho inadimplência, e se eu calcular exatamente, eu não vou conseguir sanar minhas contas. Então, às vezes, eu deixo 20%, no caso de associação, por exemplo, é mais ainda, uns 30%, eu calculo de diferença a mais. Então, no caso aqui, se todo mundo pagar, vai sobrar dinheiro. Esses 20, 30% vai sobrar no meu caixa. E eu não preciso disso. Eu não preciso porque eu já tenho meu fundo de reserva que é programado. Então, essa verba que não está programado, né, ela é variável, mas não está programada, eu posso devolver para aqueles que estão em dia com o condomínio. Né? Então, isso é o que eu chamo de incentivo. Então, é assim, por exemplo,
tem 63 que pagou, porque a planilha Excel me mostra aqui em vermelhinho quem não pagou, e o número 1 branquinho é quando pagou. Isso aí já, o Excel já me facilita fazer isso. Aí eu vou pegar isso aí, eu já faço umas continhas, que eu vou pegar, se a pessoa paga R$ 300, e mais ela está em dia, eu divido esses 2.650 pelo 63 e eu vou ver a diferença. Então, essas 63 pessoas, ao invés de pagar R$ 300, vai pagar 257,94, tá? Então, ela vai pagar menos. Isso no mês. Pode ser combinado em assembleia para pagar de 3 em 3 meses, ou aí depende de como for combinado, ok? Então, é um incentivo para aqueles que pagam em dia continuar pagando em dia, e aqueles que não pagam e pagando. E quanto mais gente pagar, mais sobra. Porque aí sobra os 30%, por exemplo, se todo mundo pagar. Esse 30% seria dividido por todo mundo. Então acaba pagando um valor menor. Ok? Então é importante saber também que isso aqui pode ser enviado também junto com o balancete. O que não pode é mandar o nome. Aí tem a lista, os nomes estão aqui, mas oculta seu nome. E segundo a lei, você pode mostrar as unidades. É bom que tenha uma aprovação e assembleia para garantir numa questão qualquer jurídica. Mas a unidade pode, pelo menos pelas pesquisas feitas aí, pode mostrar a unidade inadimplente. Isso para quê? Para facilitar, por exemplo, a vida do síndico, que muitas vezes o pessoal, os condôminos, ele faz a conta baseado que todo mundo pagou. Aí ele fala que o síndico está sumindo com dinheiro porque a conta não fecha. Então é bom que o síndico mostre isso para as pessoas, para que eles saibam que tem inadimplência e por isso tem que cobrar uma taxa maior, tá? Mas aí, ele sabendo que ele vai ter o incentivo e vai ter essa sobra de volta, ele vai ficar mais feliz e todo mundo vai ficar mais feliz. Então, é isso a proposta que eu estou colocando aqui. É, pessoal, então, caso você queira saber mais, eu vou deixar mais informações, né, aí abaixo. Você pode estar entrando em contato e a gente pode estar conversando aí sobre o assunto, ok? Então por hora é isso, tá bom? Meu nome é Edmiro e eu digo aqui muito obrigado e agora fui, tchau.